é um sistema de defesa intermediário. O que é intermediário? É o que vai até 5 mil quilômetros, se chama de intermediário. Passou de sair, é de longo alcance, ou seja, é intercontinental. Então, 5 mil quilômetros. Você imagina ali, de Moscou, pega toda a Europa, 5 mil quilômetros. Então, o Brasil é maior do que essas distâncias. E esse míssil, ele consegue, tipo assim, atravessar o Brasil e ainda passar mais 600, 400 quilômetros ainda. Ele atravessaria o Brasil todo, ainda que é lá no Atlântico. Alcance 5 mil quilômetros é isso. Ou se eu estivesse no Brasil, conseguiria atacar Miami, Flórida, esse negócio todinho ali. Carcará, eu queria falar sobre o Oreshnik, que é muito falado aí, né? Foi a estrela da guerra da Ucrânia, né? A Rússia, mais uma vez, mostrou seu poderio na guerra de mísseis, né? O Oreshnik, que é um míssil balístico de alcance intermediário, né? Mas ele tem uma peculiaridade que a gente vai salientar agora, a gente vai bater um pouco. Não tem Oreshnik na Venezuela, por enquanto, nenhum canal de inteligência mostra que a Venezuela tenha esse tipo de míssil. É um míssil russo. Foi usado pela primeira vez na guerra da Ucrânia, foi sua estreia, e uma estreia de sucesso. E todo mundo, né, com um pavor gigantesco dessa capacidade que a Rússia obteve com o Oreshnik, que é um míssil hipersônico de múltiplas ogivas. Carcará, pode falar sobre o Oreshnik um pouco também para gente? Então, o que acontece? A Venezuela, ela tem camada, a defesa antiaérea é por camada, né? Então, é o sistema S-300, tem o Buk M2 e tem o Petiora. Então, tem esses três sistemas de mísseis da Venezuela, o Petiora, o Buk M2 e o S-300. Então, vai fechando por camada ali. O Buk M2 vai até 50 km, 40, depende da versão dele. O Petiora vai até 120, e assim, ou seja, 300, 100, 50, e depois é o sistema antiaéreo de ponta, que são os IGRA, né? A Venezuela, a antiaérea dela é muito boa. Eu fiz uma postagem na minha página, no Instagram, falando sobre os rumores que a Rússia teria enviado, através do supercargueiro, um sistema de lançamento Oreshnik, mas não foi confirmado. Então, os amigos meus que moram na Venezuela falaram que não confirmou. O que estava desembarcando era outros sistemas de contêineres de combustível, que é muito parecido, entendeu? O volume e tal parece muito. Como estava desmontado, o pessoal achou que podia ser Oreshnik, mas não era. Era outro sistema de foguete que para abastecer os S-300. Isso parece muito, quem não conhece. Perfeito. Então, o Oreshnik é um míssil, é um sistema de defesa intermediário. O que é intermediário? É o que vai até 5 mil quilômetros, se chama de intermediário. Passou de sair, é de longo alcance, ou seja, é intercontinental. Então, 5 mil quilômetros. Você imagina ali, de Moscou, pega toda a Europa, 5 mil quilômetros. Porque a distância da Europa, da Inglaterra até Moscou, é menor do que a distância daqui do Chuí até lá no Amapá, ou da ponta do Seixas, na Paraíba, até a Serra da Contamana, lá no Acre, onde a gente já fez missão lá, né, Júlio? Lá no Rio Moa, tá, o Rio Azul. Então, o Brasil é maior do que essas distâncias. E esse míssil, ele consegue, tipo assim, atravessar o Brasil e ainda passar mais 600, 400 quilômetros ainda. Ele atravessaria o Brasil todo, ainda que é lá no Atlântico. Alcance 5 mil quilômetros é isso. Ou se eu estivesse no Brasil, conseguiria atacar Miami, Flórida, esse negócio todinho ali. Ou uma boa parte dos países africanos. E nós não temos esse tipo de arma, nem a Venezuela, nem ninguém aqui, nem os Estados Unidos têm míssil Oreshnik nesse tipo de intervalo de distância, nem os Estados Unidos têm. Então, o Oreshnik é um míssil hipersônico, com ogivas de reentrada, que a gente chama de MIRV, que é isso. Tipo uma espaçonave que vai na cabeça do míssil, ele sai da estratosfera, ele navega na velocidade hipersônica, refletindo nas camadas, e quando chega no país que ele vai atacar, ele entra com velocidade hipersônica, ele aumenta a velocidade, que ele tem os outros jatos de propulsões, ele se abre e cada ogiva vira uma mini nave, é como se fosse uma pequena espaçonave, cada ogiva. Ela é hipermanobrável. Então, ela vai para a direita, para a esquerda, sobe, desce, acelera, desacelera. A antiaérea fica maluca, porque além de não saber a trajetória matemática para pegar ele, que não é aquela trajetória balística que é uma hipérbole ou uma curva, tipo morteiro, artilharia, e ela ainda vai para o lugar errado. Porque quando ele lança esse tipo de ogiva,
Ele quer pegar, digamos, uma indústria completa. Ele vai pegar 4 ogivas e mandar para um lugar que não tem nada a ver, a antiaérea fica maluca. E uma vai para o lugar que quer. Ou pode mandar uma das ogivas cheia de despistadores de guerra eletrônica só para tocar zaralho e cegar tudo. Ou ser um pulso eletromagnético para destruir toda a eletrônica lá embaixo. Então, a arma, ninguém tem o Oreshnik no planeta, ninguém tem. Aí que eu falo, o cara é Roussetti, não é, cara. Os caras têm um orçamento melhor do que a gente, o PIB, e os caras têm uma porra dessa que o americano não tem, a Índia não tem, China, ninguém tem, cara. Perfeito. O americano... Eu vou colocar uma imagem para o pessoal ver. Mano, Walter, tá na tela já. Aí, Carcará. Como o Carcará exemplificou, sem combinar, hein? Sem combinar, Carcará. Aquela cúpula aí que ele chamou de nave, o míssil ganha uma certa altitude, que é uma altitude bastante proeminente. Depois essa cabeça de guerra se separa, nessa nave, como o Carcará falou, se separa do corpo do míssil e desce em altíssima velocidade. Porém, cada cone daquele ali é uma outra cabeça de guerra que vai ter o seu alvo predestinado. Então, como o Carcará falou, ele sai do mesmo lugar, podendo ir para a esquerda, para a direita, porque eles são autopropulsáveis. Então, nós temos o míssil e vários mini-mísseis vindo de cima para baixo, em velocidade hipersônica. É praticamente impossível, apesar da Ucrânia, né, com aquelas guerras de informação, falar que abateu mísseis Oreshnik. Eu não creio que isso seja verdade. Não estou torcendo, não estou torcendo para nenhum lado, mas não creio que seja verdade, porque não foi mostrado nada concreto quanto a isso. Então vemos nitidamente a potência dessa arma hipersônica, desse míssil de médio alcance até 5.000 quilômetros. Olha o médio alcance dos caras, né? 5.000 quilômetros, isso é o médio. Porque, como o Carcará falou, esses países que são os grandes jogadores, eles possuem mísseis que podem ser lançados do seu país e atingir qualquer parte do globo. Essa é a verdadeira verdade. São mísseis interbalísticos e intercontinentais. É uma potência muito gigantesca. E quando a gente fala, mais uma vez, né, repetindo, sobre a guerra da Venezuela, a gente entra no âmbito convencional, de armas convencionais. Não tem míssil que pode tacar, como o Carcará falou, tem o Buk, que é um míssil que pode ser jogado a 50 quilômetros, dependendo da versão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a gente vê que é uma guerra bastante diferente da guerra que esses países, né, que são os ponta de lança da tecnologia de guerra mundial. Então tá aí o Oreshnik, mais uma. E eu queria salientar também, vou aproveitar o ensejo, vou colocar aqui na tela, o pessoal ver essa matéria, que é justamente o que o Carcará falou, né? Um míssil indiano de longo alcance. A Índia faz um teste chamado Agni 5, um teste recente, e esse míssil, eles entram para o clube agora de mísseis de longo alcance. Então a Índia não vai ficar mais para trás nesse âmbito de guerra de longo alcance. Eles agora têm o próprio míssil de longo alcance testado e aprovado. Tá aí a matéria. A matéria é do First Spot, né, que é um site gringo, .com. Então, tá aí a matéria falando sobre dessa nova capacidade indiana, que é o Agni 5, um míssil de longo alcance. Como o Carcará falou, é intercontinental. Ele consegue sair da Índia e atingir outros continentes. Concorda, Carcará? Vamos lá. Senhores, é meio frustrante você vir aqui falar sobre defesa nacional. Eu tirei 30 anos, julho 30. Cara, na década de 80, a Índia era inferior ao Brasil em lançamento de foguete, satélite, blindados, tudo. Ela tinha arma nuclear, mas era um exércitozão gigante, igual a Venezuela. Pronto, o exército indiano era o exército da Venezuela agora, tirando essa bandalha de polvão com aqueles fuzil velho merda lá. A Índia era uma merda do caralho. A China era inferior ao Brasil em tecnologia de defesa, a Coreia do Sul. Cara, de lá para cá, o Brasil passou, eu falei, em 85 passou o comando para
abre aspas, né, democracia, destruíram todos os projetos militares, começando pelo Collor de Mello, depois veio o Fernando Henrique, que assinou um tratado de não proliferação de arma nuclear, onde destruiu a indústria nacional. A Marinha quase que vai para o barro, a Marinha sustentou o fogo, brigou com o Fernando Henrique, brigou com a IEA, que é a Agência de Energia Atômica. Eles tentaram copiar o que a Marinha tinha. A trancos e barrancos, a Marinha sustentou um modelo de tecnologia inimaginável na América Latina. O que a Marinha tem de energia nuclear e conhecimento, na América Latina ninguém chega perto, só os Estados Unidos. O conhecimento da Marinha de energia nuclear é igual a todos os países do planeta, exceto duas coisas: a gente não produz arma nuclear porque não pode, e o reator nuclear ninguém passa, e a Marinha está construindo agora para colocar no submarino nuclear brasileiro. Álvaro Alberto, classe Álvaro Alberto. Álvaro Alberto foi um almirante da Marinha, cientista físico nuclear de altíssimo nível. O cara era para ter ganhado prêmios e mais prêmios no meio do mundo aí. Ele que trouxe essa ideia para o Brasil usar a energia nuclear, e não arma nuclear, mas a energia nuclear como uma forma de infraestrutura para a nação. Mas é isso aí, camarada. Perfeito, Carcará. Eu vou salientar aqui uma outra coisa também. Carcará falou muito bem sobre a defesa ar-ar do Gripen, que é um míssil aí de renome, um míssil alemão conhecido como Meteor, ou Meteoro, né? É um míssil muito bom, o Carcará deu algumas análises sobre o míssil, mas eu queria salientar a compra, né, uma licitação de sistemas antiaéreos de médio e longo alcance do Exército, que a gente já reagiu aqui no canal sobre isso. Procura aí nos episódios do Fala Glauber e Fala Glauber News, nós já reagimos sobre isso, e eu vou ler aqui exatamente o que o Carcará falou. Né, que um dos principais candidatos é o sistema alemão Iris, da fabricante Dial Defense. Por quê que esse é um dos proeminentes? Porque o míssil é justamente compatível e pode ser integrado aos radares do Giraffe e aos radares do Saab Gripen. Então, você comprando esse sistema alemão antiaéreo chamado Iris-T, você vai triangular informações entre o sistema antiaéreo, o caça Gripen e o sistema de radares Giraffe que nós possuímos também. Não é isso, Carcará? Então, eu não sei se é relevante aqui, mas levantei essa bola para exemplificar como uma compra de um material faz a diferença quando você tem esse olhar logístico, esse olhar de interoperabilidade, onde você fala com todos os sistemas, tornando a capacidade bem melhor e de excelência. Então fica aí a dica, que não é só olhar, falar, aquilo é bonito, aquilo é bom. É saber todo o pacote que vem, inclusive a transferência de tecnologia. Fala aí, Carcará, por favor. Não, é isso aí mesmo, Júlio, que você falou sobre o sistema Iris-T. Esse sistema Iris-T Iris-T, né? Iris-T. Ele é um sistema antiaéreo que está sendo usado na Ucrânia, testado lá, é muito bom, ele está pau a pau ali com os melhores, ele equivale ao sistema israelense, francês, e assim vai. Ele está entre os melhores sistemas de defesa de médio alcance, entendeu? Não é longo alcance, médio alcance. Ele é muito padrão. Espero que o Brasil compre. Se comprar, é uma boa aquisição. Eu acho que não tem sistema ruim. O que é ruim é não ter. O Brasil tem o de curto alcance, mal e porcamente, né? Todo local do território que a gente vai ter uma bateria antiaérea. Os comandos militares, todos eles deviam ter, no mínimo, um batalhão de defesa antiaérea de ponta, mas não tem. Isso é caro, mas não é mais caro do que o desvio de verba que tem aí do INSS e outras coisas aí. Então, a nação, ela perece pela escolha política que a gente tem. Nós éramos para ser uma das maiores indústrias militar de tecnologia, de satélites blindados, naval. A gente já foi um dos maiores produtores navais de navio de transporte do mundo. Tudo jogado às traças aí. Ou seja, o Brasil destruiu o Brasil. Eu sempre falo isso aqui. A nossa nação, o inimigo somos nós. Nós votamos errado, os políticos entram no partido político para roubar, o cara entra para fazer desgraça, destruir, ainda fica tirando onda, ainda fica falando de democracia, soberania. É um bando de vagabundo, fila da puta que a gente tem nesse país aqui. Entra através do partido, assuma cargos
poder executivo, legislativo, judiciário, depois começa a destruir a nação, transformar a nação num sindicato, no crime organizado dele, e o povo ainda fica batendo pau para esse bando de filha da puta, cara. Aí fica a nação, a quarta maior nação do planeta, em 2025, querendo fazer um míssil de 300 quilômetros. A Índia, que em 80 estava pegando bizu com o Brasil, a Índia, China, todo mundo pegando bizu com o Brasil, o Japão, o americano assustado, porque a gente estava num nível muito alto para a década de 80, 170 para 80. A Índia agora faz o míssil Agni, que significa fogo, né, indiano, Agni é fogo, de 5 mil quilômetros, um míssil intermediário. Quem faz um míssil de 5 mil quilômetros é só botar mais um propulsor que vai para 8, 10, 12. Não vai mudar nada. A maneira de guiar o míssil é a mesma coisa. É só você botar mais propelente que a porra vai mais longe. Não vai mudar nada. E muda o tamanho do lançador. Não tem mais ciência quando você faz uma cabeça de guerra, de guiagem e um sistema de navegação, o restante já vai no embalo, todo mundo sabe. Quem faz um míssil de 100 km faz um de 500, de 600, 800. Só tem que ter a maneira de guiar esse míssil até chegar no alvo. Porque senão você vai jogar, ele vai ter alcance, mas não vai ter direção. Vai ter direção, mas não vai ter eficácia. Entendeu? Esse é um dos problemas. Aí entra a eletrônica aplicada, as tecnologias de rede de radares, sistema de acompanhamento satelital, que a gente não tem uma rede satelital. 18 bilhões da Lei Rouanet, o Brasil teria um sistema de GPS pau a pau com o sistema russo-chinês. Ninguém quer, pô. É muita vagabundagem, é muito vagabundo. O incentivo, hein, Carcará? O incentivo para as nossas escolas de tecnologia, física e afins, né? Seria um prato cheio para esses recursos intermináveis que são jogados. Pô, a gente já reagiu aqui tanto a dinheiro que a gente não sabe qual foi o destino, o dinheiro sumiu, são quantias exorbitantes que muito bem poderiam dar corpo, né, a projetos dentro da área de tecnologia, física e todas essas áreas aplicadas à ciência militar e à tecnologia militar. Agora, se a gente não consegue, né, ter a gerência desses recursos para que cheguem na população de maneira consciente, imagina se a gente conseguiria colocar esse recurso dentro das Forças Armadas. Então, fica aí a dica, né? Fica, como diz um grande amigo meu, fica a dica aí para hoje, para os que estão nos assistindo no Fala Glauber News e que vão nos assistir, autoridades. Por favor, levem mais a sério os recursos a qual o povo brasileiro paga com seus impostos. Quanto a gente fala de segurança pública que está em frangalhos, quanto a gente fala de... E o Brasil não deixa nunca de bater recordes de arrecadação. Então não há desculpa, há má gerência. Não é isso, Carcará? Cara, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. O que acontece? O que é cultura no Brasil? É você fazer algum show, espetáculo em palco, teatro, o cara ficar pintando uma parede lá, jogando tinta, um enfiando o dedo na bunda do outro. Essa merda que é cultura. Por que o cara não pega 18 bilhões da Lei Rouanet e aplica isso, incentivo para as escolas de ciências fazerem competição, desenvolver produtos? É o que a Índia faz, a China e o Japão, cara. Esses países fazem, as crianças, na Rússia, a competição lá, quem faz o melhor robô. Aqui não. O próprio STF, o seu Gilmar Mendes, eu sou a favor que as crianças participem das marchas LGBT para ter contato com o diferente. Olha o nível da nação, cara. O STF, cara, o próprio STF ajuda a destruir a nação, cara. Ele não podia fazer uma lei, mesmo a partir de hoje, cultura é desenvolvimento de ciência e tecnologia. A criançada tem que participar das escolas de ciência e tecnologia. A Lei Rouanet vai ser direcionada para as escolas que têm fomento para formar cientistas de medicina, de produtos, de equipamento, de robótica, eletrônica, comunicação, ótica, laser, a porra toda. Mas não, esses 18 milhões aqui é para o Gilberto Gil fazer um showzinho na Copacabana, por rico, não sei quem lá do funk, fazer uma música. Meu irmão, o cara joga 18 milhões, o cara vai no palco, canta uma música, vai embora em forma de som. O que é que a nação ganhou com essa porra, cara? É uma boa pergunta. Não somos contra. Alguém no palco cantar ganha o quê? O que é que se trouxe de lucro para a vida do país efetivo de tecnologia, de medicina, de química, de engenharia, de aplicação para
conter barreiras para fazer um bom concreto, para fazer uma coisa que dura, no lugar de durar 50 anos, para durar 500. Uma BR, um vagabundo vai lá, bota a porra de um asfalto, vai lá, primeira chuva, ele leva tudo. Fazer um modelo de asfalto que dura um milhão de anos, dure 1000 anos. Tem estrada romana que foi feita com concreto, até hoje está lá. A estrada, não, as intempéries não conseguem destruir. E a gente, com toda a tecnologia do mundo, todos os recursos, não consegue fazer. O que o Carcará está falando, a gente, né, vem aqui no canal com todo esmero e com toda a humildade para falar daqui desses entornos que foi a nossa vida e é a nossa paixão, a geopolítica e a parte militar dessa história toda, né? Que são os equipamentos militares, os meios, os sistemas, os aviões, enfim, né? Tudo isso que dá esse corpo a essa temática chamada geopolítica, que a geopolítica ela é impressa, essa é a verdade, com material militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem investiu em tecnologia, quem lá atrás pegou grandes partes do recurso e investiu lá na educação base, como o Carcará falou, investiu em robótica, em tecnologia, em laser, teve o retorno, e um retorno muito palpável num futuro próximo. E por isso são chamados de potência. E por isso são chamados de soberanos. Esses sim são soberanos. O que investiram, né, na tecnologia, no retorno para o seu país. Aí volto a dizer aqui, não somos contra a cultura. Música é cultura, teatro é cultura, sabemos muito bem disso. Mas a dispare de você dar 90% dos recursos para isso e 10% para dividir para o resto dos recursos de educação no país, pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando, assim, de um antagonismo gigantesco. Ninguém é contra a cultura, mas vamos dar nome aos bois e vamos dar equilíbrio a essa balança dessa nação que tanto gritam soberana.